Voltamos aqui ao programa O Amor que Cura, hoje segunda-feira, dia 27 de janeiro. Já se passou, né, quase um mês aí. E o que você fez de mudança, né? Eu sei que na virada do ano todos nós temos o hábito de fazer promessas, né? De prometermos a nós mesmos as mudanças que a gente quer. E a gente busca resultados, né? A gente sempre fala, olha, esse ano eu quero isso, esse ano eu quero aquilo, esse ano tal. Mas o quanto você precisa mudar para você conquistar aquilo que você deseja. Porque, obviamente, se você ainda não conquistou, é porque você ainda não está preparado para aquilo, né? E a gente sempre fala, eu quero mais dinheiro, eu quero mais negócios, eu quero mais resultados, mas o quanto eu estou disposto a mudar quem eu sou, a quebrar paradigmas, a me autoconhecer, né? A mergulhar dentro de mim, entender as minhas limitações, muitas vezes entender a minha missão, entender o meu propósito, entender aquilo que está alinhado. É muito interessante quando a gente começa a observar, né, quando eu escuto as pessoas, porque isso não tá bom na minha vida, porque isso não tá, porque isso não tá. E quando a gente fala, o quanto você está disposto a mudar quem você é hoje, né, para conquistar aquilo que você quer, 80% já desiste. Eu acho que assim, as pessoas também não têm nem muita clareza, né, do que eu preciso mudar ou como eu faço para mudar. Então, de repente, aí até como dica, se você tem um resultado na sua vida que não, em alguma área da sua vida que não tá legal, talvez até em vez de se perguntar o que eu tenho que mudar, quais ações eu vou fazer diferente, então? Porque isso é prático, né? O que eu posso fazer de diferente? Analisa mesmo, poxa, se é no meu relacionamento, mas o que eu tenho feito para que seja diferente? Então eu vou me dispor aqui a conversar mais, enfim, colocar uma ação diferente. E acho que isso faz com que mude e isso faz com que a gente se conheça de fato, né? Porque às vezes é muito vago isso, né, de autoconhecimento e que você precisa mudar e tudo mais e tal, mas começa com pequenas ações diferentes, né? Isso já vai começar a trazer um resultado diferente e aos pouquinhos a coisa vai se construindo, né? Toda segunda-feira é dia de promessa de mudança, né? Começar regime, né? Fazer alguma coisa. Sempre nós mulheres começamos o regime na segunda-feira e eu acredito aí que muitas mulheres estão desde o começo do ano aí dizendo, né? Eu vou mudar, mas tem muita dificuldade realmente de colocar pequenas ações em prática, né? A mudança começa com pequenas ações. Muitas vezes a gente fica esperando mudar coisas grandes, né? E na verdade acho que são somas de pequenas coisas que fazem a gente conseguir uma coisa grande, né? Porque mudar algo de uma hora para outra é algo grandioso de uma única vez é difícil, né? É muito difícil, é desafiador. Então comece aí, né, na sua segunda-feira, fazendo um caminho diferente, conversando com pessoas diferentes, fazendo aquilo que de repente você tem vontade de fazer, uma coisa simples, né? Às vezes uma caminhada, às vezes um telefonema com um amigo, conversar, como nós estamos aqui falando de negócios e de empreendedores. Muitas vezes é sempre bom nos conectarmos com pessoas, a gente sair desse mundo virtual e realmente ir para a conexão, né? E você se conectar ali olho a olho. Então isso pode ser uma atitude diferente para o seu negócio. Você se desafiar a algo que você não está fazendo. Então toda segunda-feira é sempre importante você se desafiar para o caminho da mudança. E eu sugiro aqui, para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Cidade, uma rádio que tem uma grande audiência, que se preocupa com a parte emocional dos seus ouvintes, colocando aqui na rádio programas que tratam de questões aí, não só de trazer informações. A Rádio Cidade é uma rádio que está sempre atenta a trazer as informações aí de última hora para os ouvintes, mas também de trazer conhecimento, porque é o conhecimento que transforma o mundo, que transforma a humanidade, que nos liberta. Então eu vou fazer um convite para você, ouvinte,
para você aí que está na live, para você aí que está no Facebook. Venha participar. Toda segunda-feira, né, como a tradicional dia da mudança, nós temos a sessão de constelação. Então, para você que está ouvindo, para você que fica pensando, gente, como que pode isso? O que é isso, constelação? O que isso pode fazer na minha vida? Então, toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos um grupo de pessoas que se reúnem para se autoconhecer, para se tratar diante do problema dos outros. Por quê? Todos nós estamos conectados. Quando você conversa profundamente com outras pessoas, você vai entender que muitas vezes o problema dela também é o seu, né? Sim. Isso dá um alívio, né? Porque tem muitas vezes que a gente tá sozinho e acha que só tá acontecendo com você. E aí isso dá um alívio. E que nem a gente tava falando de pequenas ações, às vezes você se conectar e conversar com alguém, vem ali uma dica simples que você pode aplicar para você também, né? O que nem você falou, a gente precisa hoje estar nas redes sociais e no virtual, sim. Mas nunca pode perder a conexão, né, cara a cara ali, porque isso faz a gente crescer. É verdade. Traz humanidade. É verdade, traz humanidade. O mundo está muito virtual, as pessoas estão muito no virtual, mas a gente precisa dessa conexão, né? A gente precisa, hoje em dia o que acontece? A gente está ali, às vezes numa reunião de família, mas cada um está ali num outro mundo. Nem sempre todo mundo está presente. Por quê? A gente fala isso muito numa sessão de constelação, de estado de presença. Eu não estou nem no passado e não estou nem no futuro. Naquele momento que você participa de um workshop de constelação, você precisa estar conectado ali a outras pessoas. E muitas vezes, só o fato de participar de uma constelação, né, já te traz uma resposta, já te traz um caminho, já te traz um olhar daquilo que você precisa se conectar, às vezes, em você, né? Exato. Eu acho que é uma super oportunidade de a gente se conectar, criar uma empatia, porque você acaba se colocando muito no lugar da outra pessoa, porque numa sessão de constelação, muitas vezes você vai interpretar o papel de alguém ou de alguma coisa, algum símbolo ali, e de fato você sente, né? As emoções, elas vêm. Emoção a gente não explica, a gente só sente, né? Então ali cria-se empatia, ali você consegue acessar muitas coisas suas também, se coloca no lugar do outro. Eu acho assim, é uma oportunidade extraordinária de evolução, de humanidade. É uma sessão de terapia em grupo. Exatamente. É muito interessante, eu sou suspeita para dizer o quanto eu amo vivenciar constelações. E é interessante que cada vez, né, que eu escuto um relato, ontem mesmo a gente teve lá em Itatiba, então um domingo sim e um domingo não. A gente tem um workshop de constelação lá em Itatiba e ontem chegou uma cliente lá que ela constelou, acredito que há uns 2 meses atrás, né? E às vezes as pessoas esquecem de me dar o feedback, né? Enfim. E aí ela falou, não, eu queria contar, né, o que aconteceu comigo. E interessante que ela tinha uma proposta de um negócio que ela queria montar na casa dela, porém, ela tinha se separado do marido dela há 5 anos e não conseguia resolver a questão da casa. Ela não conseguia resolver essa questão de divisão de bens da casa, ela não conseguia, e aquilo estava parado e estava trazendo uma tristeza na alma dela há 5 anos. Ela não resolvia a questão da venda da casa, ela não resolvia se alugava, se vendia, se montava o negócio dela, ela não conseguia resolver nada. Ou seja, a vida dela estava travada há 5 anos. E ela já tinha feito muitas coisas, e ela não conseguia sair do lugar. E aí ela foi constelar, né, esse imóvel dela. Interessante que esse imóvel dela tinha muita questão de escravidão. Ali no local, a gente na constelação trouxe essa informação de que ali tinha sido uma senzala. E aí ela falou, olha, a casa tem realmente um porão que dava uma impressão de ter sido algo assim. E aí foi bem interessante, né? Ali a vivência foi bem doído, né? E a gente
constelou, fez o que devia ser feito ali, foi bem impactante para todos que participaram ali. E ela falou ontem, né, 15 dias depois, o ex-marido dela, que não estava nem aí, ligou para ela, teve uma ideia e falou, tem uma forma da gente resolver essa situação. E falou tal, papum, e resolveu. E aí, assim, eu fico realmente encantada, impressionada, impactada com a rapidez, né, de muitos resultados de constelação. Todas são assim? Não, nem todas são assim, mas as que são rápidas nos traz, assim, uma grande satisfação, alegria. Eu me sinto em plenitude, né, com aquilo que eu faço, extremamente realizada em poder encurtar um caminho de sofrimento. Né? Uma pessoa, de repente, que está sofrendo há 5 anos, com uma dor de algo que está empatando a vida dela, né? Mesmo porque ela queria empreender algo, e a partir de uma sessão de constelação, 15 dias, aquilo se resolve. A gente diz, né, até como mágica, mas existe toda uma... Parece mágica, né? Mas aquilo tem toda uma história, tem toda uma estrutura, tem toda uma tomada de consciência que aconteceu ali, que obviamente ali naquele momento ela se entregou para aquilo que foi trazido, né, algo que ela tinha raiva do marido, enfim, foram muitas questões, nunca é uma só, né? Existe uma complexidade de questões ali que nos impedem de ter aquele resultado que a gente busca, mas assim, quando ela contou aquilo, me deu assim uma satisfação, uma alegria na minha alma de entender o meu trabalho, de entender aquilo que eu sirvo à vida, né? Impedindo, assim como a partir do momento que eu tive o conhecimento da constelação, muitas coisas eu resolvi na minha vida que estavam ali há 30 anos, desde que eu me conheço por gente, repetindo um padrão, e eu já tinha buscado muitas formas de resolver e não consegui, né? E é interessante que a constelação, muitas vezes, ela traz um resultado muito rápido. Você falou uma coisa aí que é muito importante, que é o repetir padrão, né? A gente ouve muito isso nas famílias e com amigos sempre, né? Ah, mas isso sempre acontece na minha família. Ah, mas na minha casa é assim, não tem outro jeito. E não, né? Existem maneiras da gente resolver, que nem você falou, encurtar caminhos, porque tudo tem resolução. Só não tem resolução para a morte. Mas até ela chegar, vamos viver da melhor forma, então, né? Vamos viver com leveza, né? Exatamente. Então, é bem isso mesmo. Se tem algum padrão ali que você está identificando da tua família, você está identificando no seu sistema, a constelação pode ajudar, né? Porque é ver o porquê, de repente, que aquilo está acontecendo. Repetidamente. Ah, aconteceu comigo, porque foi assim com a minha mãe, porque foi assim com a minha avó, porque foi assim com a minha bisavó, enfim. Tem muitas coisas que a gente tem essa consciência, né? E acha que nunca vai mudar ou não sabe como fazer. Então, a constelação, ela mostra esse caminho, né? Muitas vezes. É interessante que antes da constelação, né, a gente nunca se preocupa em tomar conhecimento da história. Sim. E a gente fica no achismo, né? Eu acho que acontece por conta disso, disso e daquilo. E de repente, numa constelação, você vê que você estava olhando para o lado totalmente errado. Ah, eu acho que a pancada veio da direita. E não, ela vem vindo da esquerda e você está sempre de costas porque você está olhando para a direita. Então, acho que traz essa clareza para mudar mesmo. É interessante que hoje eu recebi um telefonema de uma cliente, né, inclusive amiga nossa, que você inclusive participou de uma constelação, e que ela descobriu algo da família dela, né, da bisavó, que faz toda a diferença na história dela que ela vive hoje. E ela me ligou assim indignada, falando: Sirlene, eu repito isso a minha vida inteira e toda a minha família sabia que isso aconteceu com a minha bisavó, mas ninguém nunca me contou. Tem coisas que assim, não por maldade, mas isso é irrelevante. É relevante. E às vezes é aquilo que te bloqueia. E mesmo porque todo mundo falou, mas você nunca perguntou. Pois é. Você nunca perguntou. E ela falou, poxa vida, mas isso faz todo mundo sabe que eu sofria muito por causa dessa questão.
E aí hoje tomou a consciência de que ela estava só repetindo um padrão da bisavó, que a bisavó passou por tudo aquilo que ela passa hoje. E ela ficou assim, ela falou, Silene, eu fiquei indignada porque ninguém me contou essa história. E eu questionei, por que ninguém me contou? E ela falou, todo mundo falou, você nunca perguntou. Então é muito importante a gente tomar conhecimento da nossa ancestralidade. E às vezes a gente, né, acha que sabe tudo. E a gente não quer ouvir a história. E às vezes a nossa avó, nosso vô, nossa mãe quer falar algo porque eles têm a necessidade de transmitir o conhecimento. E muitas vezes nós, na nossa arrogância, na nossa prepotência, falar, não quer nem ouvir. A história da minha mãe só tem tragédia, não quer nem ouvir. Né? Quantos de nós nunca fizemos isso? Não, até trago uma questão minha. Eu tinha uma visão, um sentimento totalmente diferente do que eu tenho hoje por uma pessoa da minha família, porque era só essa questão do achismo e de ver o externo. Depois de uma constelação, que eu fui ver o que ela de fato passou já na vida, e foram pequenas coisas, né? Porque ali a gente só tem acesso a algumas questões. Fez com que eu mudasse totalmente minha visão com relação a ela. Hoje eu olho com muito mais amor, com muito mais entendimento, com muito mais aceitação, e isso me faz um bem enorme. Mas tudo porque eu tive essa clareza, né? Porque até então era só superficial. Você estava ali no julgamento. Exato. E no meu caso, não foi não porque a família escondeu ou nada, porque na verdade tinha coisas que nem outras pessoas sabiam. Porque é muito do que ela sentia, né? Era muito do que ela levava no coração e nem verbalizava isso pra ninguém. Exatamente. Às vezes as pessoas chegam assim, meu avô era uma pessoa muito ruim, minha avó era uma pessoa muito ruim, ou meu pai ou minha mãe era uma pessoa muito ruim, né? Uma pessoa que fez isso, que fez aquilo. E assim eu escuto, né? Hoje eu já tenho essa sabedoria de conseguir olhar com um olhar de amor, né? De entender que aquele comportamento que é 95% inconsciente, de alguma forma aquela pessoa, ela foi necessário para que sobrevivesse aquele sistema, para que ela agisse daquela forma. A gente não está aqui justificando, né, nada, né, porque as coisas não têm justificativa e nem é a minha postura justificar questões aí que na nossa mente é desafiador de nós compreendermos, mas quando a gente passa a olhar com um olhar de amor, a gente pode trazer a compreensão de que, de alguma forma, algo levou aquela pessoa a ter aquele comportamento. E a gente passa a não julgar, né? Porque quanto mais eu julgo, mais eu sou julgado. Então, muitas vezes vem histórias, em uma certa constelação, eu ouvi um depoimento de uma cliente que ia constelar, e eu fiquei assim bem impactada, né? Porque no racional, lógico que eu sou ser humano e obviamente as coisas que acontecem no dia a dia e na sociedade, elas a princípio nos impactam, né? Mas obviamente que eu tenho uma consciência de que algo ali por trás existiu para que aquela pessoa tivesse aquele comportamento. E aí uma cliente ali falando que o marido dela era pedófilo. E naquele momento eu tomei assim um impacto, né, no racional, né, porque eu sou ser humano, logicamente, e eu assim parei alguns segundos assim e falei, meu Deus, como que a gente lida com isso, né? Porque a pessoa faz aquela ação, você vai dizer, você está justificando? Não, eu não estou justificando, né? Isso é um crime. Sim. E obviamente as pessoas pagam pelo crime, porque existe a justiça. Então, a justiça, ela precisa ser cumprida. Tanto que hoje o Poder Judiciário usa as constelações, trazendo a consciência daquelas pessoas para quebrar aquele padrão, né? Porque hoje isso já é colocado como uma doença, né? A pedofilia é colocada como uma doença. Existem estudos aí que trazem uma área do cérebro que é movida, né? Para esse padrão, mas obviamente que por trás de tudo isso existe um olhar sistêmico, né, que a gente não vai condenar uma pessoa dessa. Por quê? É até interessante eu trazer aqui um conhecimento
que não é nos trazido, né? Antigamente existiu, isso era uma prática e em algumas tribos e alguns países isso ainda é praticado, como situações de guerra. Obviamente, quando isso pode ter muitas origens, né? A pedofilia, obviamente, ela pode ter muitas origens, o estupro pode ter muitas origens. Como eu disse, eu não estou justificando, mas eu estou trazendo um olhar de amor de uma questão que a raiz pode estar em outra coisa. Então, estudando lá, né, com Brigitte Champier, que é uma consteladora que traz aí as constelações quânticas, né? Ela nos trouxe aí esse conhecimento que é de grande valia, que antigamente nas tribos, quando aconteciam guerras, né? Que antigamente as tribos viviam em guerras de território. Então eu sou uma tribo A com tribo B, que eu estou querendo aquele território e eu tenho soldados, né? Então quando os meus soldados vão invadir aquela tribo, era comum a prática desses homens abusarem de meninos que seriam futuros soldados, porque quando eu abuso de um menino que vai ser um futuro soldado, eu tiro toda a força masculina, a força de ação dele na luta, e eu crio um trauma, né? Então isso era uma prática comum de guerra. É impactante a gente ouvir isso, mas isso era uma prática comum de guerra. E né, o soldado, ele era treinado a abusar de mulheres da outra tribo, como se ele plantasse aquela semente dele na outra tribo. Ou seja, aquele filho que nascesse do abuso teria a energia dele e seria enfraquecido para lutar contra a outra tribo. Não ia lutar porque ele ia honrar, né? Inconscientemente, sim, ele ia honrar a outra tribo. Então isso, antigamente, por mais que nos pareça desafiador a nossa racionalidade compreender, isso era uma prática comum. E muitas vezes hoje, em alguns países que vivem em questões de guerra, né, usam essa prática de você já diminuir a força do inimigo na raiz, né, nos futuros guerreiros. E quando a gente olha isso numa visão sistêmica, você imagina o fruto dessas pessoas que nasceram com essa energia. Você trouxe aí uma questão que às vezes a gente olha só com essa questão de isso foi no passado, mas não, né? Só questões de mudança de cultura de um país para outro, existem ali práticas que podem ser comuns e aceitáveis em muitos locais, que para outros é um absurdo, né? E isso traz todo um peso para todo o sistema, porque é tudo ligado, né? Tudo é energia. Então tudo é energia, tudo está conectado. E é interessante que se, de repente, você, né, mulher, atrai de alguma forma um marido que vem de uma linhagem energética, porque a gente carrega biologicamente 12 gerações, né? 12 gerações aí podem ser até 300 anos de história. Então, e aí a gente vai julgar ou culpar uma pessoa dessa, logicamente que existe lei, né? E que a lei precisa ser cumprida, né? Não estou aqui justificando de maneira nenhuma um crime, né, de pedofilia, mas porém eu estou trazendo que uma pessoa dessa sofre. E que a gente, como ser humano, né, precisa aprender a olhar com um olhar de amor. Porque a gente está falando de leis, mas existem as leis práticas que a gente vivencia no dia a dia, mas existem as leis do universo, de Deus, de o que você queira acreditar, que também agem, né? E a gente não sabe o como. Então, eu acho que muitas das questões que a gente vivencia ou identifica numa constelação são reparações também, né? São curas, né? Que a gente não está ciente, não sabe por que ocorrem, mas da mesma forma que a lei dos homens, existe a lei do universo, né? Atuando. Exatamente, são leis que atuam. Bert Helling, quando ele trouxe as constelações, né, ele trouxe as 3 leis, né, que a gente chama leis do amor, lei da ordem
lei do pertencimento e lei do equilíbrio. Então a gente vê isso como leis do universo, para trazer compensação e equilíbrio daquilo que foi machucado ali na história. A gente reverbera para que isso seja curado na humanidade, né? E muitas vezes isso tudo feito pelo ego, pelo poder de querer destruir ao outro e tomar aquilo do outro, né? E a gente reverbera isso, gente. Isso está na nossa biologia, isso a ciência já comprova. Querendo ou não, acreditando ou não, gente, vamos aprender a olhar isso com amor, né? As constelações, ela vem trazer isso com um olhar de amor. A gente vai entrar aqui no intervalo comercial para que a gente volte aqui para o último bloco. Para a gente concluir aqui, a gente falou de bastante coisa hoje, né? A gente trouxe aí bastante conhecimento. Eu sei que essa história de abuso impacta, né? Quando eu li isso, eu fiquei assim bastante impactada, mas me trouxe aí muita compreensão da humanidade, né? De que por que as pessoas, por que o ser humano comete esses crimes. Então não é só, como a gente diz, né? Alguns especialistas dizem 90%, outros 95%, do nosso inconsciente que nos leva a comportamento. Então, muitas vezes, essas pessoas são levadas a comportamentos inconscientes. E cabe a nós aprendermos a olhar com amor, né? Entendendo que justiça precisa ser feita, justiça precisa ser reparada, obviamente. A gente não isenta uma pessoa dessa de cumprir aquilo que a justiça determina, mas aquele ciclo precisa ser quebrado. Porque cada um tem seu papel. Cada um tem seu papel. E se a gente não olhar isso com amor, aquelas gerações vão fazendo aquilo. Então, todo o olhar da constelação é olhar com amor. Então, a gente vai entrar agora nos intervalos comerciais, a gente volta aqui daqui a pouquinho para trazer mais aí conhecimento nesse bate-papo aqui. Fique com a gente.